Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Cá vamos nós mais uma vez. Temos Holanda contra Áustria a contar pela terceira rodada do grupo D do campeonato europeu, campeonato das nações europeu. É o primeiro contra o terceiro do grupo D. Temos aqui a Holanda, que vem com um histórico de... antes de falarmos das equipes, queremos pedir desculpas, mas para dizer que quem nos segue lá no Facebook, quem está no nosso chat, sabe que a gente está com as carências de vídeos, não estamos a publicar porque estamos focados num estudo de um método que vai nos tornar ainda mais lucrativos. Então, no dia 23 fizemos 130, no dia 22 fizemos 120 e ainda no dia 22 fizemos 60 mil kwanzas, investindo pouco e ganhando muito mais. Então, estamos a estudar essa estratégia para trazermos então aos nossos seguidores, para torná-los mais lucrativos, e isto nos leva algum tempo, por isso é que não estamos a publicar com frequência, mas ontem invadiram a nossa conta com mensagens positivas, nos mandaram mensagens de alento pedindo que voltasse também a publicar os vídeos porque está difícil ganhar nos últimos dias. E também, quando explicados o porquê da nossa ausência, apoio não faltou. Queremos agradecer a vocês todos que têm dando essa calorosa força emocional para nós, porque isto tem nos ajudado muito mesmo, mas muito, passando a redundância, muito bastante. Porque o português nos permite errar de propósito, mas onde não... gostamos de errar são nas apostas. Apostas, o futebol é uma coisa inesperada, onde qualquer um pode ganhar, qualquer coisa pode acontecer. Diziam os comentaristas anteriores que a bola é redonda, o campo é quadrado, mas alguma e outra coisa é possível prever. Por exemplo, este Euro está muito previsível. Os favoritos não estão a ganhar, está muita decepção, então ainda dá para tirar algum lucro destes contratempos. Então vamos aqui a este jogo do grupo 10, 17 horas, Holanda contra a Áustria, onde a gente encontra uma Holanda que vem com um histórico de 4 vitórias, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 10 golos e sofreu apenas 3 golos. Vai enfrentar a Áustria, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 5. E em confrontos diretos, a Holanda ganhou todos os 3. E em dados complementares, a gente encontra uma Holanda que venceu 4 dos últimos 5 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 2 dos últimos 14. A Holanda marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 e a Holanda venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já a Áustria venceu 6 dos últimos 7, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. A Áustria venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. E em confrontos diretos claros, a Holanda venceu 3 dos últimos 3, como já havíamos dito. A Holanda marcou o primeiro em 3 dos últimos 3 e a Holanda venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 3. Então, para essa partida, a Holanda ganha um empate no primeiro tempo, vinha muito a calhar, mas a gente vai ficar em menos 3,75. Bom, não vamos ficar em menos 3,75. A sugestão aqui é: Holanda ganha um empate no primeiro tempo, é um bom código para ficar, e menos 3,75 também é um bom código para ficar. Agora, se fosse para escolher, eu escolheria menos 3,75 nesse jogo. E dito isso, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte, sem esquecer que o primeiro número do nosso ID é o número 7.
França contra a Polónia. Temos aqui 17 horas também, terceira rodada do grupo D. Haverá decisões aqui, onde encontramos a nossa França, a decepcionante França, que está a fazer um campeonato muito aquém daquilo que é esperado, tendo em conta as estrelas que a África emprestou para esta seleção, porque somos nós os africanos que estamos a jogar pela França, mas não temos nada que criticar. Mbappé já disse, o Euro é muito mais difícil de ganhar do que o Mundial, mas isso entre parênteses só para a França. Temos aqui uma França que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 3. Vai enfrentar uma Polónia que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 7, e em confrontos diretos a França ganhou 2 dos últimos 2 jogos contra a Polónia. Dados complementares, a França ganhou e empatou de 14 dos últimos 16 jogos. Só para vocês terem noção, a França é o primeiro do grupo D, mas nenhum jogador francês marcou um golo, nenhum. A França nos últimos 7 jogos 6 teve mais de 2 gols e meio e venceu o primeiro tempo também 5 dos últimos 6 jogos, ao passo que a Polónia ganhou e empatou 7 dos últimos jogos. 7 dos últimos 8 jogos, teve menos 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Polónia marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, França ganhou e empata no primeiro tempo, também estava muito bom esse código. E, claro, menos 3.75 também é um código muito acertado para estes jogos. Se me pedirem para escolher, eu escolheria menos 3.75. Claro que o França ganhou e empata no primeiro tempo também, um código muito bom, mas já que tem 2 e só podemos usar um, eu escolheria menos 3.75, é apenas uma sugestão. Dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. O segundo número do nosso ID é o número 5. 21 horas temos Santo Antônio contra Manta. Estamos aqui na segunda divisão equatoriana. Eu adoro esta liga. Estamos aqui diante do terceiro contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato equatoriano, onde a gente encontra um Santo Antônio que vem com um histórico de 0 vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcou 3 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Manta, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos temos apenas um jogo que foi feito o ano passado e terminou empatado. Então não há muito a dizer neste jogo, onde a gente vai ficar em El Salvador ganha ou empata. O terceiro número do nosso ID é o número 6 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas temos Mirassol contra Santos Futebol Clube, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, segunda divisão. Santos ocupa a 6ª posição e o Mirassol ocupa a 10ª posição, onde encontramos o Mirassol, que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, marcou 4 golos, sofreu 5, vai enfrentar o Santos, que já foi grande uma vez. Esperamos que ele volte a subir para a primeira divisão. O Santos vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas. Com esses dados, com esse histórico, é difícil voltar para a primeira divisão, mas ainda assim ocupa a 6ª posição. Pode fazer qualquer coisa. Marcou 5 golos, sofreu 6. E em confrontos diretos tivemos Santos, 3 vitórias para o Santos, 1 empate e 1 vitória para o Mirassol. Dados complementares, vemos o Mirassol que venceu em casa 6 dos últimos 7 jogos, teve menos de 1 gol e meio em 4 dos últimos 6, e o Santos perdeu 4 dos últimos 5, teve mais de 1 gol e meio em 10 dos últimos 11 jogos, e Santos perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Já nos confrontos diretos, o Santos ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos que fez contra o Mirassol, teve mais de 1 gol e meio em 7 dos últimos 8 e teve ambas marcam em 7 dos últimos 8. Então, para essa partida a gente vai ficar com qualquer um ganha, não tem muito segredo neste jogo, qualquer um ganha, ou menos 3.75. O nosso quarto número do ID é o número 1. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 23 horas temos América de Minas Gerais contra Avaí, 10ª rodada da segunda divisão. O América ocupa a primeira posição da tabela classificativa e o Avaí ocupa a segunda
posição. Então é jogo duro. Temos aqui um América que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Avaí, que vem com um histórico também de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcando 6 golos também e sofrendo apenas 2 golos. Em confrontos diretos temos 3 vitórias para o América, 0 empate e 2 vitórias para o Avaí. 2 grandes potências lá na segunda divisão. O primeiro contra o segundo colocado da tabela classificativa da Série B do Brasil, onde encontramos o América, que venceu 6 dos últimos 7 jogos que fez em casa, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e a América sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Avaí ganhou, empatou 9 dos últimos 9, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Já em confrontos diretos, o América venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos, e o Avaí marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar com América ganha ou empata. Desta feita, o quinto número do nosso ID é o número 7. E agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 23 horas, temos Peru contra Canadá, segunda rodada do grupo A. É o segundo contra o último colocado do mesmo grupo, onde a gente encontra um Peru que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrota, marcou 6 golos e sofreu 7. Vai enfrentar os canadenses, que vêm com um histórico de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou apenas 2 golos e sofreu 9. Já nos confrontos diretos teve apenas um, que foi em 2010, e o Peru levou a melhor no jogo amistoso. Dados complementares, vemos um Peru que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, ao passo que Canadá perdeu 3 dos últimos 4 jogos que fez. Canadá perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4 e Canadá sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, o Canadá, com o jogo que fez contra a Argentina, jogou muito bem. Eu gostei daquele jogo. A Argentina não tinha jogo para ganhar, mas não teve muito o que fazer. Pô, tinha lá Messi, tinha Di Maria, tinha Lautaro, depois entrou. É muito bons jogadores, mas eles não estavam a jogar com aquela garra que vimos no Mundial. Alguns dizem que a Argentina nunca começa bem, mas verdade seja dita, isso não tira o critério da vitória da Argentina, mas Canadá fez um excelente jogo naquele dia. Eu sou do Barcelona, sou do Messi, estava a apoiar a Argentina, mas também como um comentador imparcial, analista de investimentos esportivos, eu tenho que dizer que Canadá fez um jogo muito bonito, muito superior ao da Argentina, pelo menos nos 70 minutos. Depois de 70 minutos, claro, a Argentina começou a meter o pé, começou a meter a mão na cara do Peru. Então, para esta partida, a gente focaria em menos 3.75. O sexto número do nosso ID é o número 5 desta feita. A gente vai pular para a tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 25 de junho de 2024. Só para lembrar, hoje às 15 horas ainda lançaremos às 15, sim, hoje às 15, eu vou deixar ali o critério para vocês, deixa nos comentários a que horas, entre 15 e 18, a que horas seria mais favorável a gente deixar o vídeo para os jogos de amanhã, entre 15 e 18. Claro que a partir de amanhã voltaremos com a publicação do horário normal às 15 horas, todos os dias com antecedência de 24 horas. Mas por causa das ocupações que a gente tem, que já explicamos o porquê, vamos deixar aqui a vosso critério, porque o canal é nosso, vocês fazem parte do canal e queremos trabalhar convosco, e vocês também têm o poder de decidir a que horas a gente vai publicar os palpites de amanhã. Hoje às 15, hoje às 18. Deixa nos comentários, por favor, deixa o seu like, porque isso nos ajuda a crescer bastante aqui no YouTube. Desta feita, a gente vai então para a fase seguinte. Muito bem, para o nosso palpite final, temos então aqui 17 horas, França contra a Polónia. A gente vai ficar com menos 5 golos nessa partida. Estamos fechados neste código, porque tanto a França, tanto a Polónia, assim como todas as outras equipes do Euro, estão muito decepcionados, estão a marcar poucos gols, parece até o CAR. E Países Baixos também às 17 horas temos
exatamente 4 golos não, pode ter 3, pode ter 4, mas nós não queremos, pode ter 5, nós não queremos que terminem apenas com 4 golos. E às 23 horas temos Peru contra Canadá, claro, é América, né? Vamos ficar com menos 4, não queremos 4 golos nessa partida, menos 4, tá? Não queremos mais de, nem queremos 4 nessa partida, é América, esperamos que batam. E temos então assim concluído um bilhete de 1,60 de odds para ir buscar então 61% dos investimentos. Para você que enviou-nos as mensagens pedindo os vídeos, esse vídeo aqui é para ti feito, pensando em você que está já há algum tempinho sem ganhar e esperamos, não existe nenhuma certeza, mas ele foi construído para que tivesse o máximo de vitórias, o máximo de chance possível para vencermos. Então deixe o seu like para agradecer, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no canal. E não nos esquecendo que o último número do nosso ID é o número 7. E desta feita a gente vai partir em tela cheia para finalizar. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.